Salve, salve a grande nação rubro-negra ligados aqui no canal. Sejam todos muito bem-vindos. Estou chegando com notícias do Mengão. O que falar da derrota de ontem para o São Paulo? Bem, falhas de Gustavo Henrique e pênaltis perdidos contribuem muito para a derrota para o São Paulo. Mas a fragilidade na transição defensiva é algo recorrente que precisa ser ajustado. Com certeza, né, galera? Portanto, então, né, ontem foi o dia que o Flamengo não conseguiu, né, se portar bem no sistema defensivo e cometeu muitas falhas. Em toda a sua complexidade, um jogo de futebol pode ser explicado de muitas maneiras. Quando você vê os melhores momentos da derrota do Flamengo para o São Paulo no Maracanã, a gente assim tem uma rápida conclusão que já é alcançada, como falhas individuais que culminaram na goleada sofrida. Bom, esta, porém, é apenas a parte mais visível, né? Que isso todos enxergam, mesmo aqueles que não entendem de futebol. E que, obviamente, é impossível fazer qualquer análise sem levar em consideração as falhas. Bruno Henrique e Pedro perderam pênaltis em momentos cruciais. O primeiro colocaria o Flamengo em vantagem no momento em que jogava bem e até dominava o jogo. O segundo devolveria a esperança logo após o São Paulo ampliar a vantagem em 3-1. Bem, mas se no ataque o Flamengo perdoou duas vezes, né, perdendo dois pênaltis, do outro lado do campo o São Paulo foi muito mais eficiente em dois erros cruciais de Gustavo Henrique, dois gols. Primeiro, um corte errado que faz a bola cair nos pés de Brenner. Depois, um pênalti atabalhoado, facilmente convertido por Reinaldo. O cara chutou as pernas do adversário, né? Então, qualquer time acometido por esses quatro erros teria muitas dificuldades para vencer uma partida, seja até por um time frágil como é o time do São Paulo. Um problema antigo, né, que todos sabem que acontece no Flamengo. Mas o que dizer, por exemplo, do primeiro gol do São Paulo? Em meio às falhas individuais, outros momentos da partida, tão importantes quanto, não são revistos com o mesmo escrutínio, né, vamos dizer assim. O gol do Tietê expôs o maior ponto fraco do Flamengo, do Domenech Torren, desde muitos jogos. Isso a gente vê há muito tempo, que é o desequilíbrio na transição defensiva. Então vamos rever. A gente poderia rever o lance, né? Aí no YouTube tem vários vídeos, né? Que a gente pode notar o espaço entre a linha da defesa e o meio-campo, né? Então não é compactado. A facilidade com que o São Paulino pegou o rebote, ele tem todo o tempo do mundo para colocar a bola no ângulo. Então ele praticamente está livre, não tem ninguém para cobrir a defesa. Mas por que isso aconteceu? Porque jogou apenas um cabeça de área ali para cobrir a defesa, o jovem João Gomes. E ele ficou sozinho para cobrir as duas laterais do campo aí. Um jogador que... ele jogou muito bem, sim, mas ele não conseguiu, né, cobrir a defesa. Teria que ter outro para ajudar ele. Um para cobrir a lateral esquerda e outro para cobrir a lateral direita, né? Ou um jogador mais experiente, já que tivemos a perda aí dos nossos dois cabeças de área, né, o William Arão e o Thiago Maia. Bem, mas a transição defensiva do Flamengo vem sendo um problema difícil de resolver. Tem muito a ver com o treino ou a falta dele, e a forma como o clube se propõe a jogar. Principalmente depois da era Jorge Jesus, espera-se que o Flamengo seja ofensivo e principalmente pressione, que faça uma marcação alta, sufocante, como nos melhores momentos de 2019. Mas hoje nós vemos ao contrário. A gente vê o time adversário sufocando o Flamengo, e o Flamengo não sabe sair jogando. Então falta muito treinamento aí, né? É aquela bola sempre corriqueira que vai para o goleiro para o zagueiro para o goleiro e chute para frente, né? É o que a gente vê aí, né? Então o Domi se adaptou ao Flamengo e conseguiu fazer o time executar muitas de suas ideias. Mas essa pressão ainda não está ajustada. Não só em seu momento mais visível, com os jogadores de frente, mas especialmente na forma como o meio-campo e a defesa se posicionam em campo. Falta maior automatismo de movimento, maior compactação. Defender alto é complexo e exige tempo de trabalho. E talvez seja o maior preço que Domi paga pela maratona insana que lhe toma sessões de treinos, né? E o que dizer da média de 1,3 gols sofrido por jogo no Brasileiro? O resultado é uma exposição contínua.
Lembre das muitas boas defesas de Hugo Souza em partidas recentes entre os 5 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem a pior defesa. São 25 gols sofridos em 19 jogos, média de 1,3 por jogo. Em apenas 3 jogos nesse turno, a equipe não foi vazada. O curioso de tudo isso é que o foco do grande público não está nisso. O jogo posicional de Domi vira debate em todas as rodadas, mas a parte ofensiva está muito mais desenvolvida nesta altura do trabalho. Atacar do jeito que o técnico quer não é mais problema para o Flamengo. A própria produção ofensiva contra o São Paulo esteve longe de ser algo debatido. O Flamengo foi bem ofensivamente, né? Mas resta agora corrigir a defesa. Não só a última linha, que acaba exposta e mais sujeita a falhas, mas também meio-campo e ataque. É o obstáculo que o Flamengo precisa superar para dar um salto de qualidade e ganhar força na briga pelo título. Porém, o Flamengo, devido a essas falhas individuais do sistema, tem comprometido os jogos, e acende um alerta na Gávea, Porque, veja bem só, o que pode acontecer? O Flamengo vê a sua temporada ameaçada por conta de seu sistema defensivo. Não à toa a torcida do Flamengo expressou saudades e pede a volta de Pablo Mari, defensor da vitoriosa campanha de 2019. Então, na partida desse domingo, Gustavo Henrique desviou mal uma bola que sobrou no pé de Brenner e tal. Mas ainda na primeira etapa, no segundo tempo, o mesmo defensor cometeu um pênalti em Bruno Alves, que foi convertido por Reinaldo. Ao final do duelo, o jovem zagueiro Natan não conseguiu cortar uma bola lançada por Volpi e deixou Luciano em condições de fazer o 4º gol da partida paulista. Então, vendo tudo isso, desde a saída do Pablo Mari, o torcedor flamenguista vê tanto Jorge Jesus quanto Domenech Torren em constantes tentativas de encontrar uma dupla de zaga ideal para Rodrigo Caio. Gustavo Henrique e Léo Pereira foram contratações feitas pelo clube carioca em 2020, mas nenhum dos dois passam a segurança que um time ofensivo como é o Flamengo demanda. Então, com todos esses problemas que aconteceu esse ano, jovens foram usados e corresponderam, como é o caso de Natan, que dentro das possibilidades de seus 19 anos vem fazendo até boas partidas. Ainda assim, o time da Gávea vem sofrendo com um sistema defensivo instável. Além das falhas do jogo contra o São Paulo, outro exemplo notório foi o jogo contra o Internacional, onde Gustavo Henrique e o experiente Maurício Isla falharam e praticamente entregaram o jogo ao Internacional, que renderam. E aí ainda conseguiram um empate, para o time de Domenech. Mas um empate foi muito chorado aquele empate, Então, questionado a respeito da fragilidade de seu sistema defensivo e a ausência de Rodrigo Caio, Dome lembrou que foi o mesmo sistema de defesa que atuou na goleada sobre o Corinthians por 5-1 em Itaquera. Aí eu vou questionar. Ele falou o seguinte, é a mesma defesa que jogou contra o Corinthians. Rodrigo Caio faz 4 ou 5 jogos que não joga. Então hoje erros individuais na defesa e no ataque, para mim, não se faz justiça falar da defesa quando são erros individuais. Quando o adversário cria muitas chances, você não defende bem. Hoje foi diferente, foram erros individuais, é o mesmo time que vinha jogando bem. Como contra o Corinthians, declarou o treinador catalão em entrevista coletiva ao final da partida. Olha, eu questiono porque não é a mesma defesa, porque Gustavo Henrique saiu no começo da partida e o Flamengo atuou com 2 jovens na zaga, Se não me falha a memória, entrou o Otávio na zaga, Então jogou Natan e Otávio e resolveu o problema, Então aí ele já caiu em contradição. Mas, de fato, a linha de 4 atletas da defesa, além do goleiro Hugo Neneca, foi exatamente igual, porém em situações bastante diferentes, E com essa situação, o Flamengo jogou com os 2 jovens da base na zaga, praticamente os 2 tempos, Então, após tomar o 4º gol, Torren tirou o jovem Natan, que saiu claramente consternado, longe de ser o antagonista do jogo. O jovem abaixou a cabeça e deixou o campo para a entrada de Léo Pereira, formando a dupla dos cornetados pela torcida rubro-negra. Caso queira ambicionar títulos em 2020, o Flamengo precisará ajustar seu sistema defensivo, mesmo que não conte com a mudança de peça dos 7 primeiros colocados do Brasileirão. A defesa do Flamengo é a mais vazada entre elas, Então está feio o negócio. E o Domenech, em entrevista à imprensa,
Então ele se revoltou em coletiva e distribuiu ironias e disparou contra a imprensa. Então, após sofrer aquela derrota, o Flamengo de Domenech, o técnico, mostrou bastante irritação com os questionamentos recebidos em sua coletiva de imprensa, visivelmente incomodado com algumas perguntas recebidas sobre as falhas defensivas do time no Maracanã. Ele disparou contra as análises feitas pelos jornalistas e em vários momentos disparou ironias. Ele falou assim: estamos ainda na metade do campeonato. Se ganharmos o brasileiro, depois falaremos. Mas é uma loucura que no Brasil você perde um jogo e está tudo ruim. Não é assim, afirmou. Nós empatamos com o Inter jogando bem no segundo tempo. Hoje não jogamos mal. No primeiro tempo, o São Paulo deve só 2 chances e fez 2 gols. Ainda erramos um pênalti. Se vocês falam do resultado 4-1, vocês estão certos, mas aqui só falam do resultado. Se perdemos, está tudo ruim. Se ganharmos, é tudo uau, declamou. Temos que analisar, não falar por falar hoje. É doloroso, é uma derrota dolorosa para mim, especialmente o resultado do jogo. Não fez justiça ao que aconteceu em campo, isso é verdade. O jogo estava equilibrado, erros individuais acontecem. Os jogadores não são máquinas, eles são humanos e podem errar. Perdemos o jogo por isso, agora ninguém fala dos 10, 11 jogos em que a defesa estava toda jogando bem. Eu não vi isso, mas tudo bem. Hoje perdemos um jogo e está tudo um desastre, lamentou. Então, a partir de agora, vamos fazer assim. Nas coletivas, quando perdemos, está tudo ruim. E quando ganhamos, está tudo bom. Disparou! Ao ser novamente perguntado sobre falhas do sistema defensivo nas últimas partidas, Domi se irritou ainda mais e chegou até a agitar os braços durante a resposta, novamente sendo irônico. Concordo plenamente com esse senhor que fez a pergunta. Já falei que falhamos no sistema defensivo. Perdemos e o sistema é muito ruim. Também quando jogamos com esses mesmos defensores, foi tudo muito ruim. Se vocês querem ficar falando isso quando perdemos, então concordo com vocês. Não tenho que falar mais coisas, afirmou. Hoje perdemos por erros individuais. Isso é muito claro. Mas não foram só erros defensivos, foram ofensivos também. Falhas de sistema defensivo é quando o adversário cria 20 chances e a gente mostra descoordenação. Hoje não aconteceu isso, argumentou. No primeiro gol foi jogada de segunda bola e golaço. Então, no segundo cruzamento, e demos um gol. No terceiro, pênalti. E no quarto, uma bola de 60 metros quando estávamos no ataque, tentando virar. No tom irônico, ele disparou. Foram falhas do sistema defensivo? Claro que sim. É igual. Encerrou a coletiva, então, o Domenech Torrent. Mas é isso aí, galera. Quero agradecer a todos aí pela presença aqui no canal. Em breve eu voltarei com mais notícias do Mengão. Um forte abraço a todos e até a próxima.